Boa noite a todos. O tema hoje é a vida de Eurípides Barçanufo. Eu vou pedir um pouco de paciência a vocês, porque ela é um pouco mais extensa que as palestras que normalmente eu faço. Ela chega a quase 1 hora, tá bom? Então, eu pediria essa paciência de vocês. Quando nós nos referimos a Eurípides Barçanufo, é um espírito maravilhoso que esteve na Terra no final do século XIX, início do século XX. Nós teremos oportunidade de comentar sobre a sua jornada, a sua passagem pela terra na cidade de Sacramento, Minas Gerais, onde nasceu, foi criado e viveu toda a sua jornada. Sacramento, Minas Gerais, Brasil. Nós temos ali, a cidade de Sacramento, a Gruta dos Palhares. É um lugar bucólico, é um lugar aprazível, próximo ali dentro do município, que vale a pena ser conhecido. Essa gruta, a Gruta dos Palhares. E aqui a cidade de Sacramento, onde Eurípides nasceu no dia 1º de maio de 1880. Ele nasceu no dia do trabalho, dia 1º de maio, 1880, portanto, já no final do século XIX. Antes de falarmos de Eurípides, vamos analisar alguns aspectos históricos da região do Triângulo Mineiro, uma região muito conhecida, antes chamada Sertão da Farinha Podre, hoje Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro tem ali hoje um distrito chamado Desemboque, é um distrito de Sacramento. Desemboque fica a 60 quilômetros da cidade de Sacramento. E no século XVIII, portanto, ainda no Brasil colonial, as minas de ouro nesse período, no século XVIII, o ouro estava no auge. Depois do ciclo da cana-de-açúcar, veio o ciclo da mineração, e Desemboque foi o primeiro povoado, primeiro agrupamento que surgiu no Triângulo Mineiro, no século XVIII, primeiro povoado, chegou a ter 2.000 habitantes, hoje não chega a 100. Quando houve o declínio do ouro, aquele agrupamento, aquele povoado foi fazendo com que as pessoas se mudassem. Mas ali, no Desemboque, houve muitas lutas sangrentas, muitas mortes, porque antes de ser esse povoado formado por brancos, por portugueses, era um quilombo. O que é um quilombo? Um agrupamento de negros fugitivos, negros que, para se livrarem da escravidão, fugiam das fazendas e formavam agrupamentos chamados quilombos. E antes de se tornar esse povoado constituído por brancos, negros e índios, era esse quilombo. Houve, portanto, muitas mortes, muitas lutas sangrentas, muitos negros e índios foram mortos e
formou-se esse agrupamento, que era como se fosse um ponto de encontro dos bandeirantes, dos homens que percorriam os sertões em busca de ouro. Nós temos aqui duas igrejas que estão, até hoje, elas foram tombadas, é patrimônio histórico. Nós temos aqui a igreja Nossa Senhora do Desterro e Nossa Senhora do Rosário. Elas continuam ali, vêm sendo restauradas, foram construídas por escravos, as duas igrejas, ainda no período colonial, por volta de 1750, 1760, já foi construída a igreja Nossa Senhora do Desterro. E por que duas igrejas? Observemos que é um ponto interessante para a história. Esta igreja, Nossa Senhora do Desterro, era frequentada apenas por homens brancos. Os negros não podiam participar das cerimônias religiosas realizadas para os brancos. Então, quando eu li sobre isso, eu percebi que nós estamos evoluindo sim. Hoje isso nos choca, isso nos chama a atenção de uma forma negativa. Por que os brancos não podiam estar juntos com os negros? E esta era, portanto, a igreja frequentada pelos negros. Aqui, o cemitério no entorno da igreja Nossa Senhora do Desterro era um cemitério em que somente homens brancos eram sepultados. Somente homens brancos. E quanto mais rico, mais próximo da igreja. Pois, para a história, os homens bons, e assim eram chamados, eram aqueles que tinham muito poder econômico, social, eram chamados homens bons. E quanto mais rico, mais próximo da igreja eram sepultados. Existem túmulos ali, ainda do século XVIII. Reconhece-se algumas datas no século XVIII. Continua ali o cemitério, as igrejas, algumas missas ainda são celebradas, alguns batismos são realizados e são patrimônio histórico. Nós até já comentamos que numa próxima excursão nós gostaríamos de visitar esse patrimônio histórico. E eu, como professor de história, fiquei encantado quando tomei conhecimento de toda essa cultura, né, ali registrada, todo esse conhecimento que está ali como fonte para os estudos. Muitos universitários ainda visitam, estudantes de história visitam esse local. Cônego Hermógenes Cassimiro de Araújo Brunswick foi um cônego, foi pároco que celebrou missas ali durante 45 anos. Era um homem muito inteligente, com um grande poder político, econômico, social, em razão da sua inteligência, foi inclusive deputado. E esse cônego Hermógenes, nós estamos nos referindo a ele porque ele tem parentesco com Eurípides Barçanufo. Aliás, a família de Eurípides Barçanufo era constituída por muitos padres, e a sua formação religiosa, tanto na infância quanto na adolescência, foi dentro da Igreja Católica, como trabalhador ativo.
Então, o cônego Hermógenes é um parente distante de Eurípides Barçanufo. E o cônego Hermógenes, depois de algum tempo, sendo ali o representante maior no sertão da farinha podre, no Triângulo Mineiro, ele sentiu necessidade de estabelecer um novo marco no sertão da farinha podre. E através de uma carta que ele envia ao bispo de Goiás, obedecendo à hierarquia religiosa, ele solicita a construção de uma nova capela no sertão, mais para o sertão. E o que dizia o cônego Hermógenes? Que essa capela seria pasto espiritual. Observemos, pasto espiritual. Assim como nós temos necessidade do alimento material, o ser humano tem necessidade do alimento espiritual. Então, o bispo de Goiás remete a carta ao rei D. João VI, rei de Portugal à época, e na verdade, o cônego Hermógenes só envia a carta ao bispo de Goiás porque tinha que se obedecer a essa hierarquia, porque ele era amigo íntimo do rei D. João VI. Ele era amigo íntimo, inclusive ele era o confessor de D. João VI. Quando João VI confessava, era com o cônego Hermógenes. E teve a autorização para a construção dessa capela às margens do rio Borá. E é essa capela que vai dar origem à cidade de Sacramento. Ela foi construída em 1820. Com o nome Capela do Santíssimo Sacramento. O poder político do cônego Hermógenes era tão grande que ele teve autorização de Portugal para fazer a doação de terras. À época, as terras não eram vendidas. A lei de terras no Brasil só vai surgir em 1850. Até então, as terras eram doadas a pessoas que tinham condições de administrar. Portanto, as terras eram concedidas a homens ricos, a homens que tinham o poder para governar, para administrar aquelas terras. Mais de 8.000 alqueires foram doados pelo cônego Hermógenes às famílias que ele quisesse. E uma parte dessas terras ele doou a seu irmão, Padre Antônio Alves. Padre Antônio Alves vai ser tio, deixa eu me lembrar. Padre Antônio Alves, ele é tio do bisavô de Eurípides Barçanufo. Portanto, família de padres, né? E todo esse resgate histórico é para que nós consigamos entender a vida de Eurípides no seio da Igreja Católica e todo o preconceito que ele sofreu à época. Ele sofreu muita discriminação, marginalização, ele foi excluído da sociedade quando ele se tornou espírita. É o que nós veremos adiante. E essa fazenda Santa Maria, que foi doada ao padre Antônio Alves Portela de Araújo, irmão do cônego Hermógenes, nesta fazenda Santa Maria
vão ocorrer fenômenos mediúnicos, fenômenos de efeitos físicos depois de algum tempo. Então, nós estamos fazendo referência a ela para podermos depois entender. Filiação de Eurípides. O apelido do seu pai era Mogico e de sua mãe Meca. Os pais de Eurípides, o senhor Hermógenes, olha aí o nome se propagando, né? O cônego Hermógenes, dentro da mesma família, o pai de Eurípides também se chama Hermógenes. Hermógenes Ernesto de Araújo Mogico, casado com Dona Jerônima Pereira de Almeida, Dona Meca. Inclusive, nós sabemos que naquela época os casamentos, não havia namoro. Os casamentos eram combinados pelos pais. E Meca só conheceu Mogico no dia do casamento. E, na verdade, os pais tinham feito o acordo e no dia do casamento ela olhou pela fechadura e na sala, na véspera do casamento, no dia, ela olhou pela fechadura e na sala estava Mogico e mais alguns jovens. E um deles tinha um enorme bócio, papo. Então ela ficou apavorada. Seria aquele o seu futuro marido? Mas para a sua alegria foi um jovem, esbelto, belo, o Mogico, com o qual ela vai ter 15 filhos. Uma família extremamente pobre, muito pobre. Eles se casam no ano de 1874. Eurípides nasce em 1880 e já era o terceiro filho da família. O terceiro filho. E vieram mais 12, né? 15 filhos. Ele foi o terceiro. A data do seu nascimento, como nós já dissemos, dia 1º de maio de 1880. Ele viveu pouco tempo. Ele desencarnou com 38 anos de idade. Eurípides partiu no dia 1º de novembro de 1918. Portanto, ele nasceu no dia do trabalho e desencarnou no dia de Todos os Santos. Eurípides tinha uma inteligência brilhante. Era uma criança que desde os primeiros anos de vida já demonstrava uma sabedoria incrível. Além dessa bagagem que ele trazia de existências anteriores, era uma criança muito meiga, dócil, um menino educado, um garoto que demonstrava amor ao semelhante com 3, 4 anos de idade. Já tinha preocupação com o bem-estar dos pais, dos irmãos e de outras pessoas que tinham necessidades como eles. Era um garoto diferente, muito diferente. Nós diríamos que era uma criança prodígio. Era um garoto com um QI acima do normal, uma inteligência acima do comum. Com poucos anos ele já estava alfabetizado. Professor Joaquim Vaz de Melo, que foi o responsável pela sua alfabetização, ele se surpreendia a cada momento com as atitudes de Eurípides e com o conhecimento que ele demonstrava ter antes de lhe ensinarem alguma coisa. É como se ele estivesse apenas recordando, e na verdade era isso.
Ele já trazia na bagagem todo esse conhecimento. Quando ele vai para a escola Miranda, os professores percebem que ele já podia ser colocado em séries mais adiantadas, porque ele já tinha todo o conhecimento das séries iniciais. Observemos como ele era realmente diferente. Era uma criança ímpar. Antes de comentarmos sobre essas datas, a família era católica, praticante. Eram católicos fervorosos. A mãe de Eurípides sofria epilepsia, tinha crises, desmaios. E o grande sonho de Eurípides era poder curá-la. E ele pensava em ser médico para realizar a cura da mãe. Em razão dos inúmeros desmaios, das crises que ela tinha, e dentro da própria igreja, durante a celebração da missa, o padre permitiu que a hóstia fosse levada à sua casa e ela não precisava frequentar a igreja, porque eram constantes os desmaios. E Eurípides participava ativamente de todos os ofícios religiosos. Eurípides, desde criança, estava dentro da igreja e no altar. Ele participava juntamente com o padre de todas as celebrações religiosas. Isso, à época, não era comum. Aliás, nesse período, o homem comum não tinha o direito de ler a Bíblia. A Bíblia só era lida pelos padres, pelos religiosos. E Eurípides tinha acesso a tudo, porque os padres tinham por ele uma admiração, um carinho, um respeito muito grande. Ele participava ativamente, com muito amor, com brilhantismo. Em 1900, ele funda a Irmandade São Vicente de Paulo, os vicentinos, lá na cidade de Sacramento. Com 20 anos de idade, Eurípides tinha conhecimentos de história, geografia, matemática, física, química, biologia, anatomia, sem nunca ter cursado uma universidade. Mas ele não tinha os conhecimentos apenas que nós adquirimos nos bancos escolares. Ele tinha conhecimento como se ele fosse um professor de todas essas disciplinas, além de falar várias línguas. Observemos como ele era diferente, muito diferente. Em 1902, por que ele não se tornou médico, como era o seu sonho? Quando ainda muito jovem, adolescente, os professores chegaram para o pai de Eurípides, para o senhor Mojico, e lhe disseram o seguinte: o senhor pode levar o seu filho, nós não temos mais nada a lhe ensinar. Ele tem condições de cursar qualquer universidade. E o sonho de Eurípides era ser médico. Os pais decidem, o pai decide encaminhá-lo para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E ele chega a viajar para o Rio durante 2 vezes. Chegou a fazer a sua matrícula, porém, as crises da mãe se tornaram mais constantes. Ela era muito ligada a Eurípides. Tinha amor naturalmente por todos os filhos,
pelos 15 que já deveria ter a essa época, mas Eurípides era aquele filho amoroso, preocupado, carinhoso, com as crises da mãe que se tornaram mais intensas. Ele deixa o seu sonho e vai ser professor. Funda em 1902 o Liceu Sacramentano, uma escola que ele funda juntamente com os professores amigos. A essa época, as condições financeiras dos pais já haviam melhorado, eles já estavam em uma condição de vida bem melhor. Funda o jornal A Gazeta de Sacramento e se candidata a vereador, sendo o mais eleito. Um detalhe importante: ele foi eleito para legislar durante 4 anos, mas houve uma alteração na lei e os vereadores poderiam continuar mais 2 anos. E ele então diz aos amigos: eu fui escolhido para governar 4 anos. Eu não sei se é a vontade da sociedade que eu continue legislando, portanto, eu deixo a minha cadeira. Observemos a integridade desse jovem, desse menino, né? E todos tinham por ele essa mesma admiração, porque ele conseguia muitos benefícios para Sacramento. Tal era o seu poder de convencimento através da fala, tal era o poder político que ele passou a ter, já com 20 e poucos anos de idade. Em 1903, ele ganha uma Bíblia de um padre amigo. Nós demos destaque a essa data porque o homem comum não podia ter Bíblia, e ele fez jus a uma. E ele passou a estudá-la, a ler os textos, os capítulos, versículos, estudando profundamente a Bíblia. Mas Eurípides tinha apenas um trecho da Bíblia que ele não conseguia interpretar, que era justamente as bem-aventuranças, que foi lido no início. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por que pobres de espírito? Ele não conseguia, porque lhe faltava o entendimento ainda da reencarnação, que a doutrina espírita vai trazer. E nós vamos depois interpretar essa passagem. Em 1904 é a sua conversão ao Espiritismo, e tem relação com a Fazenda Santa Maria, por isso que nós fizemos toda aquela referência histórica, e vamos comentar a razão, o que ocorreu na Fazenda Santa Maria. No próximo slide nós falaremos. Aos 22 anos, Eurípides ocupava 5 funções de responsabilidade, desempenhando-as com brilhantismo, todas. Ele era professor do Liceu Sacramentano, escola que ele fundara com alguns amigos. Ele era o diretor dessa escola. Ele era jornalista, jornal A Gazeta, que ele criara na cidade de Sacramento, vereador e secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. Nunca cursou uma universidade. Este senhor é o chamado Senhor Mariano, tio de Eurípides. 5 anos mais velho que o sobrinho, apenas 5 anos mais velho que Eurípides. Senhor Mariano vivia lá na Fazenda Santa Maria, e lá
ocorreram fenômenos estranhos. Pedras eram arremessadas nas casas, vozes vinham das paredes, das árvores, luzes surgiam do nada, enfim, inúmeros fenômenos que as famílias não compreendiam. Já em 1900 esses fenômenos começaram a acontecer na Fazenda Santa Maria, no município de Sacramento. Fazenda Santa Maria fica a 14 quilômetros. Desemboque fica a 60, que é um distrito hoje, e a Fazenda Santa Maria a 14 quilômetros. E esses fenômenos se tornaram conhecidos em toda a região. E os padres diziam, naquela época, que todos estavam sob a ação do demônio, né? Que aquelas famílias estavam todas perturbadas, influenciadas pelo demônio. E o Eurípides tinha até então essa visão, embora ele fosse um homem bom, extremamente bom, e sem nenhuma crítica também aos padres da época, que era esse entendimento que eles tinham, né? Estariam sob a influência de demônios. E uma noite, o senhor Mariano vem para a casa de Eurípides. E Eurípides desejava converter o tio, porque ele já era, então, nessa época, espírita. Porque quando os fenômenos começaram a acontecer lá na Fazenda Santa Maria, o senhor Mariano, um homem simples, mas até então materialista, ele não era católico, ele não acreditava, ele era materialista, mas ele tinha um amigo espírita, um advogado chamado Frederico Peiró, tanto que Peirópolis, lá próximo de Uberaba, Peirópolis recebeu esse nome em homenagem a Frederico Peiró. Ele procura Frederico Peiró, esse advogado, um homem culto, espírita, que vem à fazenda e orienta as famílias que aqueles fenômenos não eram obra do demônio, e sim obra divina, obra de Deus. Eram médiuns de efeitos físicos que existiam ali naquela fazenda, muitos médiuns de efeitos físicos, e os fenômenos ocorriam por essa razão, porque eles doavam energia, doavam ectoplasma, né, para que os fenômenos ocorressem, para que os espíritos se utilizassem dessa energia e conseguissem promover aqueles fenômenos. E nós sabemos que isso é perfeitamente possível, né? Principalmente nós aqui em Colônia sabemos que isso é perfeitamente possível. Este é o Centro Espírita Fé e Amor, que foi criado lá na Fazenda Santa Maria. Existe até hoje. O Centro Espírita Fé e Amor. Eurípides era um homem praticamente realizado, inteligente, homem bom, homem culto, professor, diretor, jornalista, trabalhador ativo da igreja, enfim, um homem verdadeiramente bom. Mas ele tinha 3 problemas que o preocupavam: a doença de sua mãe, que ele desejava curar, né? E não sabia como; a conversão do tio Mariano ao espiritismo, que ele não aceitava. Ele pretendia
convertê-lo ao catolicismo. Então ele não aceitava a conversão do tio Mariano ao espiritismo, e as bem-aventuranças, que ele desejava compreender melhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E assim todas as bem-aventuranças. Eram essas as 3 grandes preocupações de Eurípides. O início de uma grande transformação. O senhor Mariano veio a Sacramento e dorme na casa de Eurípides. E o jovem pede à mãe Dona Meca que prepare a cama do tio em seu quarto. O que ele pensou? Hoje eu vou converter meu tio ao catolicismo, né? Hoje eu vou fazer com que meu tio mude de ideia. Então era provar que o espiritismo era obra do demônio. O tio, como era uma pessoa simples, um homem sem cultura, disse ao sobrinho: eu não tenho recursos verbais para convencê-lo, mas vou lhe dar um livro que eu ganhei e quero que você leia. E presenteou Eurípides com o livro Depois da Morte, de Léon Denis. Nós temos esse livro na Casa Espírita. Léon Denis foi um filósofo francês brilhante, e essa obra é maravilhosa e nos dá uma ideia perfeita de Deus, da continuidade da vida, da comunicabilidade dos espíritos, enfim, nos mostra com aspectos científicos a influência que há entre os dois mundos, o dos encarnados e dos desencarnados. E naquela noite, enquanto o tio dormia, enquanto o senhor Mariano, o tio dormia, Eurípides lia a obra Depois da Morte com muita vontade, com um ardor incrível, porque as palavras contidas, as frases, os pensamentos encontrados naquela obra eram de uma profundidade muito grande e traziam respostas a Eurípides. Ele leu a noite toda. No dia seguinte, ele não era ainda espírita, mas as suas convicções estavam um tanto balançadas. Sabendo que lá na Fazenda Santa Maria eles realizavam sessões mediúnicas em que os espíritos se comunicavam através de médiuns em uma noite, aliás, em uma tarde, em uma sexta-feira da Paixão do ano de 1904, Eurípides e um amigo vão a cavalo até a Fazenda Santa Maria para assistirem a essa sessão mediúnica que naquela época era realizada com portas abertas e todos assistiam. Convidou esse amigo e foram até a Fazenda Santa Maria. Ninguém sabia que eles iriam, mas lá chegando, para surpresa de Eurípides, 2 cadeiras estavam reservadas para os visitantes que chegariam, ele e o amigo. As demais cadeiras estavam todas ocupadas e não havia uma pessoa sequer na Fazenda Santa Maria que não estivesse ali presente. Então não iria chegar ninguém, né? Eurípides e o amigo saem de Sacramento para assistirem à sessão mediúnica
E os espíritos já haviam alertado que esses dois jovens chegariam. Os lugares estavam reservados. Eurípides pensa, apenas pensa. E agora é que eu diria que é o auge do nosso comentário. É o ponto mais importante desse tema. Eurípides pensa, não diz nada a ninguém, nem ao amigo. Se realmente os espíritos, se realmente os mortos podem se comunicar com os vivos, eu gostaria que nesta tarde João Evangelista dê uma comunicação, e que esta comunicação seja através de Aristide. Aristide era um médium que tinha uma faculdade mediúnica incrível. Era um homem analfabeto. Todo o levantamento histórico sobre a vida de Eurípides diz que o senhor Aristide era analfabeto, que não sabia sequer fazer o ó com o fundo de uma garrafa. Então ele realmente não tinha conhecimento nenhum adquirido em bancos escolares, era analfabeto. Olhem o que Eurípides pensou: que João Evangelista deu uma comunicação e que esta seja através do médium Aristide, e que o Espírito explique as bem-aventuranças. Ele queria compreendê-las. Bem-aventurados os pobres de espírito? Como pode ser isso? O pobre de espírito bem-aventurado tem início a verdadeira missão de um apóstolo do Cristo em terras brasileiras, porque de repente Aristide se levanta e começa a falar durante longos minutos, exclamando as bem-aventuranças com um brilhantismo na linguagem que emocionaria qualquer doutor. E ao final da mensagem ele diz: João Evangelista, dá para imaginar o impacto que Eurípides recebeu naquele momento? E o que ele decide então? Tornar-se espírita. E é recomendado a Eurípides que a partir daquele instante ele se desligue da Igreja Católica, na qual ele havia trabalhado com brilhantismo, mas a sua missão terminara dentro da Igreja, porque nós precisamos compreender esse aspecto. E dentro de qualquer igreja, não importa qual seja a sua denominação, nós podemos fazer a vontade do Pai. Então não é o rótulo, não importa a igreja, não importa ser católico, evangélico ou espírita. O que realmente conta é o coração, é o templo da alma, é aquilo que nós trazemos na alma. Ele havia realizado um maravilhoso trabalho dentro da igreja, com muito amor até então, mas iria se iniciar uma nova missão para Eurípides, porque a partir desse momento a sua mediunidade vem à tona. Mediunidade da psicofonia, da fala, da psicografia, mediunidade de cura, mediunidade de desdobramento, mediunidade de transporte, que nós precisaríamos comentar cada uma delas, mas não é o momento. Enfim, Eurípides se torna um médium completo, e naquele dia ele já
tem o primeiro contato com o Espírito que lhe diz que era preciso viajar um trecho, atravessar uma floresta, e já era noite. Ele diz ao tio: nós precisamos visitar Carlos, que é leproso e está há 3 dias sem comer e sem beber, porque ninguém mais lhe faz nenhuma visita com medo do contágio. E o tio então diz a Eurípides: amanhã logo cedo nós iremos, porque a mata é perigosa, existem animais ferozes. Imaginemos aquela época, 1904. E ele diz: ele está com fome e sede, e nós temos que visitá-lo ainda hoje. E vão a cavalo, atravessam essa mata, nada acontece, logicamente. Lá chegando, é a primeira cura que Eurípides realiza com a sua presença. Com a sua presença. É a primeira cura realizada por Eurípides. A segunda é a da mãe. A segunda cura realizada por Eurípides foi a da mãe, que não tem mais crises epiléticas. Durante 3 meses, ele continua frequentando a Fazenda Santa Maria, participando, estudando a doutrina espírita. Ele se desvincula da Sociedade São Vicente de Paulo, ele se desliga da Igreja Católica, e iniciou-se um período de perseguições e desprezo ao grande educador de Sacramento. Porém, a mediunidade de Eurípides assumiu proporções inimagináveis, Dá para imaginar, no início do século XX, há 110 anos, 111 anos, essa mudança de Eurípides, deixando a igreja e se tornando espírita. Ele passou a ser desprezado por toda a sociedade sacramentana. Todos que o admiravam lhe voltaram as costas. E ele passou, inclusive, a ser perseguido. A ser perseguido. Em 1904 é a sua conversão. Os pais começam a tirar os filhos da escola. Ele era professor, diretor, e logicamente os pais não queriam que os seus filhos estivessem em contato com um homem que estava sob a influência do demônio, como se pensava. E os filhos foram tirados, e os professores foram se afastando. 1907, Eurípides decide fechar literalmente a escola. Não havia mais recursos, não tinha mais alunos, não tinha mais professores, estava falido. O único dinheiro que Eurípides tinha era o que seu pai lhe pagava para fazer a escrita do armazém comercial. Porque a essa época, como nós dissemos, a família já estava em uma condição de vida melhor. A ação do plano espiritual. Esse trecho também é maravilhoso. Praticamente já o fechamento. Eurípides chorava copiosamente. E eis que surge um espírito iluminado e lhe deixa uma mensagem. Meu filho, não feche a escola. Apague da placa Liceu Sacramentano, que guarda resquícios da vaidade humana. Escreva no local Colégio Allan Kardec. Vamos analisar. Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita. Se ele estava sendo desprezado, ironizado,
marginalizado, porque havia se tornado espírita, veio um espírito e lhe diz que apague da placa Liceu Sacramentano, o colégio onde ele foi professor, diretor, brilhante, e diz a ele que escreva no local Colégio Allan Kardec. E eu pergunto, qual de nós teria coragem de fazer isso? Qual de nós teria essa coragem? Mas Eurípides teve. Diz ainda o Espírito: dê aulas do Evangelho do meu filho às quartas-feiras e monte um curso de astronomia. Um curso de astronomia. Repito, monte um curso de astronomia. O novo colégio terá proteção do meu manto de amor. Maria, serva de Deus. Na verdade, Eurípides recebeu uma mensagem da mãe de Jesus, para que ele escrevesse Colégio Allan Kardec. É o que ele faz. O colégio foi aberto. A mãe e os amigos de Santa Maria vinham assistir às suas aulas. É lógico, qual pai que colocaria um filho na escola? Então, ele convidou os amigos, as famílias de Santa Maria, para que viessem assistir às suas aulas. E não eram aqueles homens da Fazenda Santa Maria, os médiuns de efeitos físicos, que nós já comentamos, que doavam energia, doavam ectoplasma para que os fenômenos acontecessem lá na fazenda? Pois é, eram médiuns de efeitos físicos e ajudaram Eurípides a montar um aparato espiritual. O homem não havia descoberto as técnicas de comunicação que hoje nós temos. Porém, Eurípides falava no colégio e sua voz era ouvida em todas as casas da região. Entenderam, gente? Não havia os recursos que nós temos hoje, né? E a voz de Eurípides era amplificada e chegava a todas as casas da cidade de Sacramento. E quando, ao meio-dia, às quartas-feiras, como foi a orientação do Espírito, às quartas-feiras, quando ele ensinava sobre o Evangelho de Jesus, as famílias ouviam e foram percebendo que os ensinamentos eram de amor, de paz, de luz, que eram ensinamentos cheios de bondade, de carinho, de respeito a Maria, a Jesus, e passaram a respeitá-lo novamente. E com o passar do tempo, ele reconquista a clientela, os alunos são recolocados na escola. E se ele não tivesse confiado, e se ele não tivesse aberto o novo colégio, e se ele não tivesse colocado lá na placa Colégio Allan Kardec, assim sendo, meus irmãos, nós, para dizermos que somos cristãos, espíritas, católicos ou evangélicos, para nos afirmarmos cristãos, precisamos, acima de tudo, exemplificar. É através do exemplo, é através da confiança em Jesus que nós ganhamos os tesouros espirituais. E qual seria o ensinamento em relação às bem-aventuranças? Porque pobres de espírito é uma expressão usada por Jesus. E pobre de espírito é aquele que é humilde. Foi esse o esclarecimento que Eurípides recebeu.
Ser pobre de espírito é ser humilde, é não ser presunçoso, orgulhoso, vaidoso, porque aquele que imagina saber tudo, aquele que se considera doutor, sábio, conhecedor, ele não tem mais condições de absorver nada, ele se fechou para a vida. Aquele, ao contrário, que é humilde, ele diz: Senhor, nada sei, mas que eu aprenda com os seus ensinamentos. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, aqueles que não são orgulhosos, vaidosos, aqueles que querem aprender. Eis os bem-aventurados aos quais Jesus se referia. E para finalizar realmente, aqui nós falaríamos sobre as curas realizadas por Eurípides, quando ele se desdobrava, mas não vamos nos ater. A vida de Eurípides é muito longa, são 38 anos, mas é de tanta profundidade, é de tanta beleza, tanto na condição de católico quanto de espírita, porque era um homem bom, era um espírito bom, que nós ficaríamos aqui muitas horas falando sobre as inúmeras curas realizadas por Jesus. Em 1918, a febre espanhola chegou ao Brasil, muitas mortes. Eurípides cuidava dos enfermos, Eurípides preparava remédios, porque era também uma de suas tarefas. Ele chegou a montar uma farmácia, a elaborar remédios para a cura dos doentes. E quando alguém chegava para buscar algum medicamento, porque uma pessoa estava doente, ele já estava com o embrulho pronto, com o remédio necessário àquele paciente. Ele era informado antes pelos espíritos. E as curas que Eurípides realizava eram todas sob a influência do médico e espírito Bezerra de Menezes. O espírito era o doutor Bezerra de Menezes. E Eurípides adoeceu atendendo aos enfermos. Enquanto ele teve forças, mesmo com febre altíssima, ele socorria. E os remédios que ele ainda fornecia aos doentes curavam, mas não o seu corpo, porque chegara ao fim a sua missão. O mesmo remédio que ele destinava aos pacientes com febre amarela, com a febre espanhola, muitos deles eram curados, Eurípides não, tomando o mesmo remédio, porque era o fim da sua missão aqui na Terra, né? No dia 1 de novembro, ele é chamado à pátria espiritual. Chove em sua profunda dor, milhares de pessoas soluçantes acompanham o pequeno caixão ao cemitério, derramando suas lágrimas sobre aquele corpo inerte que será lançado ao pó da terra. São palavras de Odilon José Ferreira, ex-aluno do Colégio Allan Kardec, discípulo de Eurípides Barçanufo. No plano espiritual, porém, uma pleia de espíritos da esfera crística o aguardam em festa. Eurípides é recebido com toda a pompa a que faz jus um espírito de luz, um espírito que viveu o amor, que soube realizar uma obra grandiosa em prol da humanidade. Muito obrigado, peço desculpas pelo tempo, 9:05, foi realmente uma hora. Que Jesus nos ampare e abençoe.